Quantos de vocês já passaram por situações na vida em que você parece que está rodando em círculos e parece que nada acontece? O tempo vai passando e você não vê nada mudar. O tempo passa e você não consegue ter melhora. Parece que você não está saindo do lugar. Momentos assim são momentos de deserto na vida. Momentos assim são momentos onde nós nos sentimos amedrontados. Momentos como esse, parece que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus está em silêncio. O que é isso? Momentos de deserto na vida. Para você que está em um momento de deserto, eu quero dizer, nesses dias, orando pela igreja, o Senhor me direcionou a trazer essa palavra para ser a resposta dele para você. Talvez você veio hoje visitar essa igreja, você nem é daqui. Deus trouxe você a esse lugar para trazer uma resposta que você está pedindo a Ele há um tempo. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Eu quero ler um versículo apenas da palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 19. Isaías 43, verso 19, a palavra de Deus diz assim: você está passando por um deserto? Você está em uma fase da vida difícil, onde você não está entendendo nada do que está acontecendo com você? Então olhe, escute a voz do Senhor para você. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Existe uma coisa nova que Deus está preparando para fazer na sua vida. Existe um caminho que Deus está abrindo para você. Você precisa apenas entender como que Deus está desenhando esse caminho. Põe a mão no coração e fecha os olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra, e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra, meu Pai. Por isso lhe pedimos, fala conosco, traz resposta e direção para a nossa vida, e me usa como um canal, me usa como um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua palavra, de modo que o seu nome seja glorificado. Oramos juntos como igreja, e se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, o deserto que você tem enfrentado não é o seu destino final. O deserto que você tem enfrentado é uma preparação de Deus para te conduzir para uma nova fase da sua vida. Deus está preparando uma nova fase para você, algo maior para você experimentar e viver nos próximos meses. Mas para viver o que Deus tem preparado, para você entrar nessa nova fase, está sendo necessário essa fase de deserto. Esse deserto, ele é necessário para você experimentar o que Deus tem prometido para você já há algum tempo.
O deserto faz parte da preparação para a nova fase. E o que precisamos fazer é não errar nessa preparação do deserto. Como não errar nessa preparação, pastor? Como fazer a coisa certa nesse momento difícil em que eu estou vivendo? Como fazer a coisa certa nessa fase dolorosa que eu tenho enfrentado? Eu tenho algumas instruções de Deus para você. E a primeira é: reconheça o propósito desse deserto. Reconheça que esse deserto tem um propósito, porque se você não reconhecer que esse deserto ele tem um propósito de Deus definido para você passar por ele, você começa a reclamar e continua rodando em círculos, e você prolonga a sua estadia no deserto por não compreender que existe um propósito de Deus no meio de tudo isso que você está vivendo. Eu vou repetir: existe um propósito de Deus no meio de tudo isso que você está vivendo. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 2. Olha o que diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no... Quem que levou o povo e guiou o povo no deserto? Quem foi? Por mais que seja doloroso, Deus está nesse negócio, desse deserto que você está passando. Ah, pastor, não fala isso. Eu vou repetir e reafirmar: Deus está nesse negócio desse deserto que você está passando agora. Mas por que, pastor? Como isso? Vamos continuar o texto. O Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se você guardaria os mandamentos ou não. O que significa isso, meus irmãos? Deus está permitindo você passar por esse deserto para transformar você do lado de dentro e deixar você preparado para a nova fase que você vai experimentar nos próximos meses que virão. Então esse treinamento do deserto, ele é essencial para o seu coração ser provado. Faz parte isso. E uma das coisas que muitos estão sendo reprovados nessa fase do deserto, e por isso estão rodando em círculo, é porque ao invés de fazer uma pergunta para Deus, o que Deus quer me ensinar, estão fazendo uma pergunta para Deus errada: por que eu estou passando por isso? A pergunta está sendo errada. Você está perguntando: por que isso? Por que essa prova? Por que essa luta? Por que, Deus, o Senhor está permitindo eu passar por isso? Ao invés de perguntar por que você está passando por isso, você deve perguntar: o que, Deus, o Senhor quer me ensinar com isso? E quando você pergunta o que Deus quer te ensinar e você aprende, você já entra em uma nova fase na sua vida e acaba com a fase do deserto. Meus irmãos, Jesus passou pelo momento do deserto antes de entrar na nova fase do seu ministério. Mateus capítulo 4, Jesus passa pelo deserto, e ele passa pelo deserto sendo tentado por quem? Você lembra quem que tentava Jesus no deserto? Passando no deserto e ainda sendo tentado pelo diabo. Você está no meio de uma pressão violenta e parece que vem uma opressão maligna. É uma coisa que está vindo do diabo.
uma opressão que eu não sei explicar de onde vem esse negócio. Eu perco o sono, eu não consigo dormir direito, me vem uma angústia no peito, uma dor que vem aqui dentro, eu não sei explicar, uma vontade de sumir, desaparecer. Você no meio do deserto e sendo tentado pelo diabo. Então o que Jesus faz nesse momento que ele está no deserto, meu irmão? Jesus combate o diabo com aquilo que ele conhecia da palavra. E quando Jesus combate o diabo com aquilo que ele conhecia da palavra, se você ler o Mateus capítulo 4, o final do capítulo 4 de Mateus diz: então o diabo deixou Jesus e vieram os anjos de Deus e o serviram. Se você for aprovado nessa prova do deserto, os anjos de Deus, eles estarão vindo para entregar algo precioso nas suas mãos. Uma grande conquista virá para as suas mãos, uma grande vitória virá sobre a sua casa. Passe aprovado pela fase do deserto em nome de Jesus. Pode dar um aplauso ao Senhor. Como não errar nessa fase do deserto? Se eu não quero errar na fase do deserto, eu não posso ficar me alimentando de coisas do passado. Nós lemos no início esse texto de Isaías 43, 18. Está escrito, Isaías 43, 18: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Quantas vezes mais você vai precisar? Deus está falando com você para esquecer as coisas do passado. Quantas vezes mais você precisa ouvir Deus falar para você: deleta isso, esquece, já foi? Porque, meu irmão, não tem como eu entrar numa nova fase, não tem como eu viver um novo tempo, se eu continuar me lembrando das amarguras do passado. Não tem como experimentar o novo que Deus tem para mim, se o meu coração ainda está apegado ao velho. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Você ainda está considerando demais no seu coração aquilo que te feriu, que fizeram com você lá atrás. Você ainda considera demais o abandono que fizeram com você. Você ainda leva muito em consideração aquilo que fizeram que te decepcionou. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, diz o Senhor. Eis que farei uma coisa nova, diz o Senhor. É algo novo que Deus tem para você, meu irmão. É algo novo que Deus tem para você, minha irmã. Coisa nova. Mas eu não posso viver amarrado e apegado ao passado. Quem dirige? Levanta a mão aqui e diga glória a Deus. Se você dirige e não tem carro, já vou profetizar. Nos próximos meses vai chegar a chave do carro na sua mão, em nome de Jesus. Você recebe isso aqui? Aleluia. Quem não dirige? Pastor, eu tenho medo de fazer. Em nome de Jesus, o medo vai embora e você vai tirar a sua habilitação esse ano e vai dar certo em nome de Jesus. Você recebe isso também? Aleluia. É isso aí. Mas a pessoa está lá e você começa a dirigir o seu carro. Se você senta e começa a dirigir o carro olhando só para o retrovisor e esquece do que está na frente, só olhando no retrovisor, e você olha, o que vai acontecer com você dirigindo o carro se você só ficar olhando para o retrovisor para ver o que está lá atrás? O que vai acontecer? Você vai bater.
E tem um monte de gente que está batendo e quebrando a cara todo dia, porque você só vive olhando para o retrovisor da vida, você só olha para o que aconteceu lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Olha para frente, Deus tem uma coisa nova para você e está lá na frente. Deus tem uma coisa nova para a sua família e está lá na frente. Pare de olhar para trás, porque é por isso que você está quebrando a cara todo dia, todo mês, toda semana. Olha para frente, meu irmão, aleluia! Para frente. Olha para frente. É isso. Se eu quero esquecer as coisas do passado, eu vou te dar a dica de um exercício que você pode fazer. A pastora Valéria, como psicóloga, ela compartilha comigo de exercícios que ela dá para os pacientes dela. E ela testemunha: olha, esse paciente transformou a vida dele, foi só um exercício. Esse aqui mudou tudo, eu dei um exercício. E eu gosto muito desses exercícios que ela faz. Eu vou dizer um dos que você pode fazer. Você está muito aprisionado a algumas coisas que aconteceram com você no passado. Alguém te traiu no passado. Alguém te magoou muito e te decepcionou no passado. Alguém fez algo muito ruim com você. Escreve tudo isso numa folha de papel. Escreve tudo, escreve em detalhes. Coloca o nome, ó, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Coloca tudo numa folha de papel. E depois que você escrever tudo numa folha de papel, você vai fazer um ato profético no seu ambiente de oração. Você vai pegar aquela folha de papel e riscar, e rabiscar, e rasgar ela em pedaços pequenininhos, e vai rasgando, você vai dizer: eu esqueço isso, acabou, isso é passado e não vai mais tomar espaço no meu coração, na minha mente. Rasga, 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 rasga e ora dizendo: acabou, chega. Alguém pode dizer um amém sobre isso? Esqueceu o passado. Porque senão você não entra no novo tempo de Deus. Essa fase de deserto, meus irmãos, para nós não errarmos, precisamos ter a convicção que mesmo no deserto, Deus, Ele é a nossa fonte. No deserto, a nossa fonte, ela é o Senhor, mesmo que eu esteja na fase do deserto. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 16, versículo de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Vai chover pão da onde, meu irmão? Vai chover pão da onde, meu irmão? Abra suas mãos assim e diga: vai chover provisão do céu na minha mão. Vai chover provisão do céu na sua mão esses dias. Vai chover provisão do céu na sua mão essa semana. Vai chover provisão do céu na sua mão esse mês de março, em nome de Jesus. Porque mesmo no deserto, Deus é uma fonte no meio do deserto que supre a necessidade dos seus filhos. Aleluia. É chover pão. Meus irmãos, eles estão no deserto e Deus falou através de Moisés para o povo: vou fazer chover pão. O povo sairá, olha só, e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se eles andam na minha lei ou não. Então, no meio do deserto, Deus envia a provisão. E a provisão que Deus envia para eles no deserto é para durar 10 dias, sim ou não? A provisão que Deus envia para eles no deserto iria durar 5 dias, sim ou não? A provisão que Deus envia para eles no deserto era para o dia. E o que significa isso? De que a provisão que Deus vai enviar para você, ela é para o dia. E você está sendo testado nessa provisão que é para o dia, para saber se você anda na lei de Deus ou não. Se você serve a Deus pelo que Ele é, ou se você serve a Deus pelo que Ele pode te dar. Então Ele vai mandar sinais para você e vai enviar pro dia, e pro dia, e pro dia, e pro dia. E tem gente que está aqui sendo sustentado pelo Senhor dia a dia.
É um milagre todo dia que Ele tem feito chegar na sua mão. É um milagre todo dia que Ele tem feito chegar na sua casa. Isso é a prova de que Ele é uma fonte para você no meio do deserto. Aleluia! Ele é a sua fonte. Ele é a sua fonte no deserto. Pastor, mas eu estou querendo para daqui a um mês. Eu estou querendo que a bênção venha para eu ficar tranquilo 10 dias. Meu irmão, Deus quer provar o seu coração. E Ele vai fazer um milagre a cada dia na sua vida, a cada dia. Você está entendendo isso? Isso faz parte do teste. Isso faz parte da preparação da nova fase do Senhor. E o que nós precisamos fazer é agradecer a Deus pelo milagre do dia. Porque o diabo quer que você fique com a sua mente ansiosa. O diabo quer que você fique escravizado por ele, fazendo você preocupar como é que vai ser o mês inteiro. Como é que vai ser daqui a 2 meses? Como vai ser esse ano na minha vida? O diabo está querendo roubar a sua paz, lançando sobre o seu coração ansiedade. Sabe o que é a ansiedade? É uma preocupação excessiva com o futuro. Isso é ansiedade. A pessoa não consegue dormir direito, por quê? Ansiedade. Preocupada, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois? E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus com ações de graças. Com ações de graças. É agradecer a Deus pela provisão do dia. É agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez nesse dia de hoje. E amanhã, quando você acordar, Ele vai fazer um milagre no dia de amanhã. E depois um outro milagre depois de amanhã. E você agradece a Deus pelo milagre do dia. Do dia. Você entende que o diabo quer que você seja aprisionado na ansiedade ou comece a reclamar? Enquanto a voz de Deus vem: agradeça pelo milagre do dia, pela provisão do dia. Isso é a maneira certa de agir na fase do deserto. Na fase do deserto nós precisamos confiar que Deus vai abrir caminhos. Onde não há caminho, Deus vai abrir caminho. E essa é a direção dele para alguns dos seus filhos que estão aqui essa noite. Você não está vendo nenhuma saída para você. Foi o que aconteceu com o povo. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 14, 21. Olha só o que diz. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, aí o mar tornou-se em seco, e as águas, elas foram partidas. Não tinha caminho. O povo estava saindo da escravidão do Egito. Eles estavam começando a entrar na preparação para a nova fase. É o que está acontecendo com alguns aqui. Você está na preparação de Deus para a nova fase. Tem uma nova fase pronta para poder se manifestar na sua vida. A nova fase está pronta, está saindo do forno, irmão. Essa nova fase está saindo do forno, irmão. Quando você está na preparação para a nova fase, a pressão aumenta e você não consegue ver saída. Eles estão diante de uma situação onde Faraó está vindo com o seu exército atrás, furioso para matar eles, furioso para acabar com a vida dele. Irmão, tem gente que está aqui numa situação onde o diabo está vindo com tudo, furioso para destruir você completamente. E quando eles estão ali, perseguidos pelo Faraó e pelo seu exército, eles se deparam agora com um grande mar vermelho na sua frente. Tem saída aqui? Tem escape? Tem um caminho? Não tem. Aqui atrás o diabo furioso para me destruir, e ali na frente o mar
que se eu avançar eu morro afogado. Pois é, meu irmão, Deus, Ele cria caminho onde não existe caminho. Você está na divisão para entrar na nova fase, e você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz. Ele cria caminho onde não existe caminho. Os seus olhos não estão conseguindo ver nenhuma saída, mas creia no que eu estou dizendo para você aqui, porque é 100% de Deus para a sua vida. Ele vai criar um caminho aonde não existe caminho. Ele vai enviar um socorro aonde você não está conseguindo ver possibilidade de socorro. Ele vai enviar um escape aonde você não consegue nem imaginar de onde viria esse escape, irmão. Só fica atento a uma coisa. Olha o que diz. Então o Senhor fez retirar o mar por um forte... O que está escrito aqui? Para o caminho ser criado, Deus faz soprar o quê? O vento que Deus faz soprar faz parte do seu agir para o caminho se manifestar, para o caminho se abrir. Então olhe, você que sabe que está há muito tempo recebendo uma promessa de Deus de entrar em uma nova fase na sua vida. Olha o que vai acontecer. A pressão, ela vai aumentar. Você vai olhar à sua volta e não vai ver saída nenhuma, e ainda vai ouvir o barulho de um vento. Tudo que eu menos preciso é de um vento. Do jeito que a coisa está, ainda vai vir um vento. Do jeito que a coisa está, ainda vou sofrer uma tempestade. É isso mesmo, só tem um detalhe. Deus é quem está soprando o vento dessa tempestade para abrir um caminho aonde não existe caminho. É aí que está a divisão da fase da sua vida para você entrar em um outro nível. Meu irmão, comece a glorificar a Deus pelo vento, porque Deus está no meio do vento. Comece a exaltar a Deus mesmo que você não esteja entendendo nada, porque Deus está usando o vento para abrir o caminho que você precisa. Aleluia! Ah, aleluia! Eu só não posso errar. No meio do deserto eu não posso errar. E não errar envolve, sabe o quê? Abandonar a mentalidade de escravidão. No meio do deserto, por diversas vezes, o povo, eles falavam em voltar. Eles estavam transicionando para entrar na nova fase. No meio dessa transição, caminhando, quando eles passavam por algumas pressões, sabe o que o povo falava para Moisés? Era melhor a gente estar lá atrás. Era melhor permanecer como escravo no Egito. Lá nós tínhamos as cebolas do Egito. Lá nós tínhamos os figos. Era melhor estar lá atrás. Mentalidade de escravo. Deus desenhando para eles um novo caminho. Deus preparando o coração deles para eles entrarem na nova fase. Mas eles não se libertavam na mentalidade de escravo. No meio do deserto, meu irmão, você precisa jogar fora a mentalidade de escravo. Bota a mão assim na sua cabeça, ó. Balança a careca igual eu estou balançando a minha e diga: eu não sou escravo. Diga: eu não sou escravo do diabo. Eu não sou escravo do vício. Eu não sou escravo das dívidas. Eu não sou escravo da pornografia. Eu não sou escravo do adultério. Diga: eu não sou escravo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga isso, irmão: eu sou filho de Deus. Não sou escravo. Não vai, o diabo quer que você volte lá atrás. Não vou voltar. Ele quer que você viva aprisionado de novo no vício. Não vou voltar para o vício. Não vou voltar para aquilo que me destruía.
Mas você está no deserto, olha as provas que você está passando. Eu estou no deserto, estou passando prova, mas tudo isso faz parte da preparação, porque Deus tem algo poderoso para me entregar ali na frente. Existe uma terra prometida que mana leite e mel, e ela está logo ali na frente, e eu vou desfrutar dessa promessa que mana leite e mel. Por isso não vou voltar a ser escravo, não vou voltar a fazer o que eu fazia, não vou voltar a ser aquele que eu era. Alguém pode dizer um aleluia? Diga: eu não vou voltar para lá. Fala para o seu vizinho, para ele saber assim, ó, você não vai voltar para lá, irmão. Não vou voltar, porque eu não sou escravo. Se eu quero acertar no momento do deserto, eu tenho que decidir que eu vou andar pela fé e não andar por vista. A minha caminhada vai ser uma caminhada de fé e não uma caminhada por vista. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Porque nós andamos por e não por. A vista é inimiga da fé. Porque quando você anda pela vista, você olha para sua casa e fala bem assim: meu casamento está destruído. Quando você anda pela vista, você olha para os seus filhos e fala: meus filhos são tudo perdidos. Quando você anda pela vista, você olha lá a sua conta bancária e fala bem assim: eu estou endividado, devendo cheque especial, cartão de crédito, não tem dinheiro para nada. É a vista. Agora, quando você anda pela fé, você olha o seu casamento, que você está passando por um momento de luta e por um momento de brigas e de confusão, e você está vendo, Deus já começou a trabalhar na vida da minha esposa, do meu marido, e eu estou vendo o meu casamento restaurado, eu estou vendo os meus filhos servindo a Deus. Isso daí, tudo que eles estão passando vai ser um testemunho que eles vão contar lá na frente, para resgatar o filho de outras pessoas. Quando você anda por fé, você olha a sua conta bancária e você fala: Deus está preparando o melhor. Vem uma provisão do alto para mim, uma provisão. É no que eu creio e não no que eu vejo, irmão. Isso é viver pela fé. A fase do deserto é a fase onde a nossa fé é colocada à prova. Ou você vive pela fé, ou você vive pela vista. Para não errar no deserto, decida viver pela fé. Viver pela fé é eu falar de fé. Ao invés de falar aquilo que a minha visão vê, está tudo destruído. Não tem mais dinheiro para nada. Não dá para pagar a conta. A minha boca fala se eu estou sendo conduzido pela vista. Se eu estou sendo conduzido pela fé, a minha boca fala o que é de fé. Como é que está lá o seu casamento? Deus está trabalhando e logo logo eu vou contar um grande testemunho. Como é que estão os seus filhos? Deus está manifestando o poder dele. Vocês vão ver logo logo um homem de Deus, uma mulher de Deus se levantar dentro da minha casa. Como é que está lá o seu dinheiro? Deus está caprichando e algo especial vai se manifestar com um testemunho que eu vou contar e vocês vão ficar de boca aberta. Isso é falar a fé, isso é falar a fé. Diga para o seu irmão: você vai ver o testemunho que eu vou contar. Fala para ele: eu vou contar um testemunho. Aleluia. Quem vai contar um testemunho aqui? Diga glória a Deus. Eu vou contar um testemunho, irmão. Vocês vão ver o testemunho. É pela fé. Não errar na fase do deserto é manter sempre um coração agradecido. Um coração agradecido na fase do deserto é como se você estivesse pisando no acelerador para você sair dessa fase do deserto. Sempre que acontecer alguma coisa, que isso foi difícil para você viver, isso foi ruim, ao invés de você murmurar, você vai agradecer.
Porque agradecer no momento da fase difícil é você pisar no acelerador para sair do deserto. E reclamar quando as coisas fogem o controle, não acontece o que você queria, como se você pisasse no freio e estacionasse no deserto. Agradeça a Deus mesmo que você não está entendendo nada. Uma pergunta: quantos de vocês já passaram por uma situação onde você estava com muita expectativa de que você ia receber algo? Uma coisa muito boa ia acontecer com você no dia 2 de março de 2025. Você estava esperando que alguma coisa ia acontecer agora no finalzinho de fevereiro. Estava lá tudo preparado, tudo certo. Ia cair o dinheiro na sua conta. Aquela pessoa que você estava esperando ia aparecer para fechar um negócio com você. Tudo certo. E quando chegou lá, tudo certo, tudo direitinho, na hora H, não aconteceu nada. Quem já passou por situação assim, diga aleluia. É numa hora como essa que nós precisamos abrir a boca e agradecer. Por que agradecer? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se não aconteceu, é porque Deus tem um plano muito melhor para manifestar na minha vida. Se não veio o que eu estava esperando, é porque aquilo não era para mim, porque o que é para mim o diabo não vai tocar e não vai roubar. Escute, agradeça a Deus. Isso é pisar no acelerador para sair da fase do deserto e entrar num novo tempo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Meu Deus! Agradeça. Estou entendendo nada, mas eu vou agradecer. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Em que damos graças, irmãos? Deu certo, eu dou graça. Deu errado, eu também dou graça. Por último, se eu quero fazer a coisa certa na hora do deserto, eu não posso desistir no meio do caminho. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós ceifaremos, isso se não houvermos desfalecido. Quer sair da fase do deserto e entrar naquilo que Deus te prometeu um dia que você iria viver? Então persevere e não desista. Muitos no meio do caminho param. Muitos no meio do caminho eles desistem e perdem aquilo que um dia Deus lhe prometeu. Meu irmão, permaneça firme. Minha irmã, permaneça firme, mesmo que você esteja enfrentando situações muito difíceis. Permaneça fazendo o que é certo. Permaneça semeando aquilo que você aprendeu que precisa semear. Porque segundo diz a Bíblia, no tempo certo nós colheremos. Isso se não tivermos desanimado. Permaneça firme, porque logo logo você está saindo desse deserto. Essa é a palavra de Deus para você. E se você recebe, pode ficar de pé aplaudindo a Jesus, glorificando a Jesus. Esse é o tempo de sair do deserto.